Será que dá para viver de dividendos só de ações? O maior ícone do nosso país é o Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física do país. Ele ganha o equivalente a mais de R$ 1 milhão por dia, mas nem sempre foi assim. Ele também teve que apertar os cintos para viver de dividendos. Agora eu e você, como pessoas físicas, como pessoas minoritárias e investimentos minoritários, a gente realmente tem que nutrir essa vontade de viver de dividendos de ações. E nesse vídeo eu vou ser muito sincero com você. Não fique chateado comigo, mas eu preciso gravar esse vídeo, principalmente para quem está começando a investir agora. Dá uma olhada nisso aqui. Transmissão Paulista pagando 4,35% de dividendo. AS Brasil, 12 meses sem pagar dividendos. Itaúsa, que caiu bastante sua cotação nos últimos meses. Sempre foi criticada por pagar alguns centavinhos de dividendos. Olha só, agora está pagando aproximadamente 8%. Banco do Brasil está pagando aproximadamente 9%, mas dá uma olhada aqui nesse gráfico, nem sempre foi assim. E se a gente pegar um intervalo curto, pode ver que o dividendo dela caiu bastante, né? Aqui em 2016, 2017, 18, 19, 2020, o dividendo ali na casa de 2, 3%. O maior dividendo pago foi ali em 2019, aproximadamente 4%, um pouquinho mais. E isso vai acontecer novamente. Não pensa que o Banco do Brasil vai ficar pagando assim para sempre. A instabilidade econômica que faz acontecer esses altos e baixos na Bolsa é normal em nosso país. Outra empresa grande é a CEMIG, que está pagando 7,12% de dividendo. E também, como podemos ver, nem sempre ela pagou altos dividendos, e é de um setor perene. Ali em 2017 ela estava pagando 3%, em 2018 4%. Agora eu vou te apresentar aqui algumas situações onde as empresas podem diminuir o pagamento de dividendo. É normal a empresa diminuir seus dividendos. A primeira coisa que a empresa pode fazer é diminuir seu payout, que é a participação do pagamento dos dividendos aos acionistas. E com essa diminuição, a empresa antecipa a oportunidade. Por exemplo, Taesa, CEMIG, Transmissão Paulista. A Itaúsa é um ótimo exemplo disso. Ela segurou a mão um pouquinho nos dividendos, que era conhecido como vaca leiteira dos dividendos por pagar bastante, e passou a pagar o mínimo aceitável de payout, que é 25%. Para poder investir em oportunidades de aumentar a valorização de sua cota, da empresa, da holding em si. E essa volatilidade nos dividendos também acontece em empresas cíclicas, por exemplo, Petrobras, Vale, Klabin. Olha a Klabin aqui. Em 2022, ela pagou mais de 7% de dividendos. Já em 2021, ela pagou equivalente a 1%, enquanto em 2020, ela pagou menos ainda, menos de 1%. Eu te pergunto, como sobreviver com essa porcentagem de dividendos? Isso mostra que empresas cíclicas também cortam os dividendos, principalmente quando os lucros caem. E também os dividendos podem cair para ela pagar sua alavancagem, ou seja, suas dívidas. A Klabin é uma empresa que tem uma dívida 3 vezes maior que o seu lucro, como podemos ver aqui nos dados. A Taesa também tem uma dívida bem alta, que com certeza também vai minar um pouco os dividendos. Como podemos ver aqui no gráfico, ela está pagando 10% de dividendo. Mas como podemos ver, nos últimos 3 anos, esse é o ano que ela menos pagou, porque 2022 ela pagou 14%, 2021 pagou 12,38% e 2020 pagou 9,63%. Só que a dívida líquida dela sobre o EBITDA, quer dizer, a dívida sobre o lucro dela, está em 4,51%. Então ela está com uma alavancagem bem alta, o ideal é abaixo de 3%. Então, em algum momento, ela vai ter que baixar seus dividendos. E um outro ponto é que a empresa precisa de um alto capital de giro para poder manter o seu processo. Como, por exemplo, empresas de varejo, que precisam de muito capital de giro, porque a margem é muito curtinha. Empresas do setor imobiliário, o lucro é grande. Mas para poder construir um prédio novo, ela precisa de um grande capital de giro. Então ela tem que guardar um pouco de caixa. Ela não pode distribuir tudo em dividendos. Ela precisa justamente manter para poder manter um caixa. Ah, mas por que você está falando isso, Rafael? Se você está investindo todo o seu capital em ação, porque o Luiz Barsi fala que dá para viver de dividendos, isso e aquilo. Ou porque outras pessoas falam que compensa investir nessa empresa ou naquela outra ou em ações. Eu concordo, compensa muito investir em ações, mas não concordo que você, investidor iniciante, que vai fazer investimentos minoritários, que você deva investir tudo em ações, porque elas valorizam muito mais que fundos imobiliários e outros investimentos. Isso é ilusão. Claro, é uma ilusão muito melhor que a poupança, mas ainda assim é uma ilusão, porque com o passar do tempo as empresas vão mudando suas políticas, vão mudando suas gestões,
E essa ideia de que vai comprar uma ação, uma empresa e vai manter ela até você aposentar, isso é utopia. Vamos falar de uma empresa, então, bancária, que o Luiz Barsi, os Barsi gostam muito dela, Santander. Como podemos ver aqui no histórico de payout da empresa, ela mantém uma média aqui de 20, 25% em dividendos, mas pode ver que aqui em 2021 ela desceu bem abaixo dessa média dos 25%, chegou a 20%. Não tem jeito, com o passar dos anos as empresas vão volatilizando seus dividendos, seu payout. E a Klabin é outra que também tem bastante volatilidade do payout. Atualmente ela está com 54%, mas nem sempre foi assim. Em 2022 ela estava com 35%, 2021 estava com 13%, e 2020 chegou a ficar negativo, 9% negativo aí. Então o payout muda o tempo todo em ações, mas realmente elas têm que mudar. Faz parte do objetivo dela no longo prazo, principalmente para ela poder investir nela mesma. Então sim, as empresas não vão te fornecer uma renda passível estável. Elas não vão pagar dividendos todos os meses. Por isso a importância da diversificação. Eu até fiz um vídeo recente mostrando que com apenas 4 empresas você consegue receber dividendo todos os meses, porque os meses que uma não paga, a outra paga, e tem meses que as duas vão pagar ou até mais, você vai receber um dividendo maior naquele mês. Então a ideia principal é diversificar e não ficar emocionado, apaixonado por uma empresa ou por outra empresa, só vou comprar essa ou aquela. Não, diversifique, evite os riscos. Então, uma solução que as pessoas acabam achando é migrar para a renda fixa. Só que a renda fixa não é o melhor investimento e nem vai ter uma diversificação grande para você se expor menos. Então, antes de eu falar o principal objetivo das ações, eu peço aí que você deixe o like para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se inscreve aí no canal para você estar acompanhando os vídeos. Estou sempre trazendo material novo aí para vocês. Então vamos lá, vamos retomar o raciocínio. O ideal da ação é ela poder multiplicar seu patrimônio, multiplicar o seu capital. Então você vai investir em ações com um único objetivo: escolher, lógico, boas ações pagadoras de dividendo para diminuir seu risco. E um outro tipo de investimento que você pode estar diversificando seus investimentos são os fundos imobiliários. Primeiro, que ele tem uma obrigação por lei de pagar 95% dos seus lucros aos acionistas. E segundo, que ele paga dividendos mensais. Então você tem uma renda passiva estável. Esses fundos podem ser divididos praticamente em 2 tipos, de tijolos e de papel, que funciona da seguinte maneira. O de tijolos são fundos imobiliários que têm vários imóveis, por exemplo, logísticos, shopping, de escritórios, e os de papéis são que cobram dívidas imobiliárias, que emprestam dinheiro para fazer novos condomínios, novos prédios. Então, tem um risco muito maior de inadimplência da pessoa que pegou o empréstimo não pagar. Por isso que eles pagam dividendos mais altos. Então, quando você for comprar fundos imobiliários, não se iluda só por dividendo, que está pagando 12%, 14%. Porque se tiver uma inadimplência de pagamento, ele pode reduzir bastante os dividendos até regularizar as questões. Porém, até hoje no Brasil, nunca um fundo imobiliário faliu. E aqui tá alguns dos queridinhos da bolsa: XPML11, GHLG11. Esses são fundos de tijolos que têm imóveis. Podemos ver seus dividendos mais humildes. E aqui vão alguns de papel: MXRF11, CPTS11. Aí já podemos ver que esses já têm os dividendos maiores, né? Já nesses 2 últimos fundos imobiliários, podemos ver que tem o dividendo bem maior. Eles são fundos de papel. Aqui vemos o gráfico de dividendos do fundo imobiliário VISC11, que é um fundo de shopping. Como podemos ver aqui no gráfico, ele também sofreu bastante com a pandemia que tivemos, como todas as outras empresas e fundos imobiliários. Mas podemos ver que, mesmo assim, ele conseguiu manter uma média de dividendos nos últimos 5 anos de superior a 7%, bastante estável para um momento caótico que tivemos. E o fundo de papel com o maior número de acionistas da Bolsa, MXRF11, que beira quase a 1 milhão de cotistas, de investidores, mesmo nesse momento de pandemia, ele também conseguiu manter um dividend yield bem alto. A sua média nos últimos 5 anos supera os 12%. Então o intuito desse vídeo não é para falar para você só ter fundos imobiliários na sua carteira. Não, eu tenho uma carteira bem diversificada. Eu tenho ações brasileiras, ações americanas, tem fundos imobiliários, tem REITs, tem alguns ETFs, tem uma parcela pequena também em criptomoedas. Então, respondendo o tema do vídeo, sim, dá para viver, porém o recomendado é você ter uma carteira diversificada também com fundos imobiliários, que tem os pagamentos mais estáveis, de maneira a você ter uma renda mensal passiva mais estável. E aproveitando o melhor das ações, que nesse caso é a rentabilidade e o aumento do preço das cotas a longo prazo.
Nesse vídeo, todas as ações que eu trouxe, os fundos imobiliários, são bons investimentos no momento. A maioria está com preço legal, está com preço bom de compra. Lembrando, esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, é apenas um material para estudo. Se você ficou até aqui, peço que você contribua para o meu trabalho, deixa o like para esse vídeo chegar a mais pessoas, se inscreve no canal e até os próximos vídeos.